Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre distribuições amostrais, mas mais especificamente focando a nossa atenção em dois tipos de distribuições amostrais específicas. Então, a gente vai olhar para duas estatísticas específicas, que são a proporção e a média populacional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição amostral dessa medida, que é a proporção, e a distribuição amostral da média na próxima aula. Bom, então, na aula anterior de motivação, onde eu apresentei e discuti o que é uma distribuição amostral, eu deixei esse exemplo de exercício, né? Então, a gente tem um exemplo aí de uma população composta por 4 ônibus. Esses ônibus têm um deles com padrão de emissão de CO2 acima do permitido, os outros 3 estavam dentro do padrão. E a gente viu então que a nossa população, sendo que a gente quer analisar justamente quem está fora, né, do padrão de emissão, a nossa população é dada por esse conjunto. Então, pelo conjunto 1, 0, 0, 0. 1, o ônibus que está com defeito, digamos assim. 0, 0, 0, os ônibus que estão dentro dos padrões de emissão. O nosso interesse, o nosso parâmetro de interesse nesse exercício é justamente determinar a proporção de veículos fora do padrão. E aí ficaram duas perguntas, acho que uma a gente fez na outra aula e outra ficou de exercício. E a gente vai então responder como que esse exemplo nos ajuda a motivar o que é a distribuição amostral da proporção. Então, no primeiro exemplo, no primeiro item, perguntava o seguinte: qual que é a proporção populacional da minha população? Então, eu tenho 4 ônibus, certo? Formado por essa população de 1, 0, 0, 0. E eu quero determinar qual é a proporção populacional. Essa proporção populacional é denotada pela letra P. E quando a gente está falando da proporção da população, é somente a letra minúscula P. Então, o que é a proporção? A proporção é justamente o número de indivíduos com uma determinada característica que a gente quer. Então, podemos colocar assim, o número de itens com um determinado atributo, que é o atributo de interesse, né? Então, a gente tem que determinar qual é a proporção que a gente está interessado, qual é o atributo de interesse, dividido pelo número de itens. Esse hashtag significa número de, né? Podemos colocar assim, número de itens dividido pelo número total de itens. Então, nesse caso, a gente tem 4 indivíduos e um deles está fora do padrão de emissão. Portanto, a proporção populacional é 1/4, ou se a gente quiser escrever na forma de decimal, 0,25, ou na forma de percentual, 25%. Então, 25% dos itens dessa população estão fora de padrão. E aí, o que perguntava no item B era o seguinte: se eu retirar uma amostra aleatória simples com reposição de tamanho 2, qual é a proporção P de veículos fora do padrão para aquela amostra? Aqui eu estou usando a letra maiúscula P, por quê? Porque eu estou tirando uma amostra, existe um processo aleatório, existe uma probabilidade. Portanto, esse P será uma proporção, um valor dado por uma variável aleatória. Portanto, a gente usa letras maiúsculas para variáveis aleatórias. Eu tenho 4 indivíduos da minha população e eu quero retirar uma amostra com 2 indivíduos dessa população. Lembrando que a população é 1, 0, 0 e 0, vamos pensar que tipo de amostra a gente pode ter a partir dessa população. Bom, eu posso tirar 0 e 0, certo? Então, essa é uma amostra possível do meu conjunto. Mas eu também poderia tirar 0 na primeira retirada e 1 na segunda. Eu poderia retirar 1 na primeira e 0 na segunda, porque eu estou tirando um subconjunto daquele conjunto 1, 0, 0, 0. E por se tratar de uma retirada com reposição, eu ainda poderia ter a amostra formada por 1 e 1. O que acontece é que essas amostras têm chances diferentes de acontecer. Então, a gente pode ver que, como no conjunto original a gente tem mais zeros, essa amostra 0, 0 é muito mais provável que aconteça do que a amostra 1 e 1. Então, é essa quantidade de vezes que essa amostra 0, 0 ou que a amostra 1 e 1 pode ser escolhida do conjunto da minha população é que precisa ser levada em consideração na hora que a gente faz a nossa distribuição amostral. Pensando em termos de proporção, ele pergunta:
Qual é a proporção dos veículos fora do padrão? Não sei, depende. Por que depende? Porque depende da amostra. Eu não tenho como afirmar ao certo qual é a proporção, justamente porque, vou até colocar em vermelho, isso aqui depende da amostra que eu tirei. Então, por exemplo, se eu tirar, depende da amostra. Se eu tirar essa amostra 00, vamos chamar ela de amostra 1, digamos assim, qual que é a proporção? Então, eu vou usar uma letra minúscula, porque quando a gente está falando de proporção da amostra, a gente usa a mesma letra que a gente usa para a população, então P, só que com um chapéuzinho. Qual é a proporção dessa primeira amostra? 0/2, porque eu tenho 0 itens de um total de 2 com aquela característica. Lembra que agora eu estou olhando para a minha amostra, é uma proporção amostral, que é igual a 0. Se eu olhar para essa minha segunda amostra, qual que é a proporção para a segunda amostra? Bom, essa segunda amostra é formada por 2 elementos, dos quais um possui esse item, né, está fora do padrão. Então, a proporção é 0 ou é 1/2? Depende da amostra. Portanto, não existe uma resposta para isso. O que eu posso fazer é uma tabela, uma organização, uma distribuição amostral que vai me dizer quais são as possíveis proporções que eu posso ter e com qual probabilidade elas podem acontecer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma proporção de 50%, na amostra 3, da mesma forma, eu tenho a mesma proporção de 50%, e na amostra 4, eu tenho uma proporção de 2 itens com defeito, 2 itens fora do padrão, de um total de 2. Então, eu tenho uma proporção de 100%. Então, eu não consigo responder essa pergunta do item B. Qual é a proporção de veículos fora do padrão? Depende. Pode ser que você escolha essa amostra, pode ser que o colega escolha essa, pode ser que outro colega escolha essa. Então, eu não consigo responder essa pergunta. Portanto, mais do que essa pergunta, a gente tem agora uma complementação, uma retificação. Ao invés de perguntar qual é a proporção, que eu não sei, porque depende da amostra que eu vou escolher, eu vou perguntar o seguinte: bom, qual é a distribuição de probabilidades para essa proporção amostral? Então, para cada amostra, qual é a proporção associada àquela amostra e quão provável aquela amostra e, consequentemente, aquela proporção são dentro do conjunto que a gente quer analisar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente criar uma distribuição de probabilidades para aquelas 4 amostras que a gente construiu anteriormente. Como a gente está falando de um processo de retirada, a melhor forma de fazer isso, ou a forma mais fácil de fazer isso, é usando uma distribuição de probabilidades. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona, né? Acho que a gente poderia fazer assim, ou talvez usando diretamente o princípio da contagem. Mas vamos usar a árvore, daria para fazer das duas formas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para a minha primeira retirada 2 possibilidades, eu tirar 0 ou tirar 1. Lembrando que eu estou falando daquele conjunto 1, 0, 0, 0, certo? Então, além da gente colocar as 2 saídas possíveis para a primeira retirada, que eu estou falando de uma retirada com reposição, eu vou colocar também as probabilidades. Então, qual é a probabilidade de eu tirar um 0? São 3 chances de 4 indivíduos, né? Probabilidade, o número de elementos favoráveis são 3, dividido pelo número de elementos totais, probabilidade clássica. Qual é a chance de eu tirar 1? 1/4. Então, essa é a probabilidade de eu tirar 0 e tirar 1. Agora, eu vou fazer a minha segunda retirada. E mais uma vez, eu posso retirar 0 ou posso retirar 1. E a mesma coisa para a segunda retirada, eu posso tirar 0 ou tirar 1. Só que lembra que eu estou fazendo uma retirada com reposição, portanto, a chance é exatamente a mesma, porque eu repus aquele ônibus que eu tirei. Então, eu tenho mais uma vez 3/4 e 1/4, e aqui também 3/4 e 1/4. Se fosse sem reposição, a gente teria que descontar, por exemplo, nessa saída já saiu 1, então eu teria 0 chance de sair 1 e 3/3, ou seja, 100% de chance de sair o número 0 na segunda retirada. Aí teria que considerar cada uma das probabilidades. Portanto, aquela primeira amostra formada por 0, 0,
ela tem que probabilidade associada de acontecer? Eu tenho eventos independentes, probabilidade de eventos independentes, não preciso usar probabilidade condicional, a gente só multiplica as probabilidades. Portanto, qual é a chance de acontecer a amostra 3, a amostra 0, 0? 3 quartos vezes 3 quartos. Isso é a mesma coisa que 9 16avos. Qual é a chance de sair a amostra 0, 1? Então, vou multiplicar as probabilidades, 3 quartos e 1 quarto, isso é 3 16avos. Qual é a chance de sair a amostra 1, 0? 1 quarto vezes 3 quartos, isso aqui dá 3 sobre 16. Qual é a chance de sair a amostra 1, 1? 1 quarto vezes 1 quarto, que é 1 16avos. Então, todo mundo tá sobre a base 16. Lembra que eu falei que a probabilidade de sair a amostra 0, 0 era muito maior do que sair a amostra 1 e 1? Na verdade, é 9 vezes mais provável que saia a amostra 0, 0 do que a amostra 1 e 1, certo? Pela quantidade de elementos zeros que a gente tem no conjunto original. E se você fizer a soma dessas probabilidades, já que numa distribuição de probabilidades o somatório é 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, o somatório das probabilidades para cada um desses casos é igual a 1. Então, a gente tem o seguinte, cada uma dessas amostras tem uma probabilidade de acontecer, que é dada aí pela nossa tabelinha de distribuições de probabilidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá o item C que a gente olhou antes, certo? Que a gente queria construir justamente a nossa distribuição de probabilidades. E agora eu vou pegar essas informações, porque são essas informações que estão me dizendo qual é a probabilidade de cada uma dessas minhas amostras acontecerem. E aí eu vou organizar aqui. Então, eu vou organizar isso na forma de uma distribuição de probabilidades associada para cada uma das minhas 4 possíveis amostras. Eu tenho cada uma das minhas 4 possíveis probabilidades, certo? Só que o que eu quero construir é a distribuição das proporções. Então, óbvio, eu tenho essas 4 possíveis amostras. Só que para cada uma dessas minhas amostras, que aqui eu consigo construir, mas nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Então, aqui seria a amostra. Aqui eu vou colocar a proporção amostral. Então, para cada uma dessas amostras, qual é a proporção que eu tenho? A gente já viu que a proporção aqui é 0, aqui é 50, aqui é 50, ou então, se você preferir colocar como meio, 1 meio e 1, certo? A gente tem essa nossa distribuição de probabilidades. E aqui, então, a gente tem cada uma das probabilidades. 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16 e 1 sobre 16, certo? Então, seria uma organização do que a gente fez. E aqui a gente tem, então, a probabilidade de sair cada uma daquelas proporções, certo? O P de fora é a probabilidade da gente ter cada uma dessas proporções. Só que vocês estão vendo que tem duas linhas com a mesma proporção? Então, claro, isso aqui ajuda a gente a organizar o nosso raciocínio, mas, na verdade, numa distribuição de probabilidades, a gente vai representar apenas as possíveis por proporções diferentes. Então, por exemplo, esse 1 meio e 1 meio eu vou somar, somando o 1 meio e 1 meio, eu vou ficar com 3 mais 3, 6, então eu vou ter 6 16avos de chance de ter. Vieram de amostras diferentes, tudo bem, não tem problema, mas a gente não está querendo analisar as amostras, a gente só quer saber quais são as possíveis proporções e quais são as chances delas acontecerem, certo? Então, como proporção, a ordem ali dos elementos não importa, se sair 0, 1 ou 1 e 2, a gente vai juntar e aí a gente vai ter, portanto, agora sim, a nossa
distribuição de probabilidades finalizada. Então, essa aqui é a nossa distribuição de probabilidades. E percebam mais uma vez que, por ser uma distribuição de probabilidades, mas nesse caso, uma distribuição das probabilidades dessa proporção dessas amostras, o somatório, mais uma vez, tem que fechar 1. 9, 10, 16, 16 sobre 16 é igual a 1. Então, o somatório das probabilidades, mais uma vez, tem que fechar 1, porque toda distribuição de probabilidades, o somatório tem que ser igual a 1, certo? Então, a nossa distribuição é a distribuição das probabilidades da proporção amostral, é essa tabelinha que está aqui. Então, o que a gente tem? Qual é a chance de eu retirar uma amostra e eu ter uma proporção igual a 1/2? 6 sobre 16. Você pode calcular isso aí na forma decimal, vai dar um valor de percentual. Qual é a proporção mais provável que eu tenho dentro desse problema? A mais provável é essa, 9 sobre 16, né? Dá um pouquinho mais que 50%. Então, essa é a distribuição amostral da proporção. É a gente organizar para todas as amostras possíveis quais são as proporções possíveis e organizar esses resultados dessa proporção em uma tabela que nos dê essa informação. E a grande vantagem é que a gente vai ter muitas vezes essa tabela pronta, sem ter que passar por toda essa construção que a gente fez de construir todas as amostras. Imagina, por exemplo, se a gente tivesse 10 caminhões. Construir essa amostra já seria, né, a nossa árvore de probabilidades teria que ter, mesmo que fosse 2 retiradas ou 3 retiradas, por exemplo, já teria mais ramos. Então, seria uma construção um pouquinho mais complexa, e a gente teria que calcular a proporção para cada uma das amostras possíveis e assim por diante. Então, formalizando, essa função é uma função de probabilidade, então ela é chamada de função da proporção amostral, ou então da distribuição da proporção amostral, ou então distribuição amostral da proporção, aparece nas duas ordens, aí a sequência das palavras, e ela representa então os possíveis resultados de uma proporção que é calculada sobre elementos de uma amostra extraído da população em estudo. Então, a gente organiza naquela distribuição de probabilidades, na distribuição das probabilidades da proporção amostral, todas as possíveis proporções que a gente tem, considerando todas as amostras possíveis e a probabilidade de cada uma daquelas amostras acontecerem. Uma estatística associada a essa distribuição é uma variável aleatória, né? A gente escolheu aquela amostra de forma aleatória. Portanto, a distribuição de probabilidades, a distribuição amostral, é uma distribuição de probabilidade chamada, né, de distribuição amostral. Até já usei esse termo várias vezes aqui na aula. Distribuição de probabilidades é uma distribuição de probabilidades onde o valor da nossa variável aleatória é justamente a proporção obtida para cada uma dessas amostras aleatórias que a gente pode obter, certo? Então, formalizando, o nosso interesse era de estudar a proporção, certo? A proporção de uma população, então a quantidade de indivíduos que tem um determinado atributo A dentro daquela população. E a ideia por trás aqui da distribuição amostral da proporção é justamente a seguinte: você tem um subconjunto de elementos que tem o atributo A e um subconjunto que não tem o atributo A. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando na minha população, por exemplo, vou pegar um marca-texto aqui. Na minha população, eu tenho uma quantidade de indivíduos, uma proporção de indivíduos que tem aquela determinada característica. Quando eu analiso a minha amostra, não necessariamente essa proporção da população se reflete na minha amostra, porque depende da amostra que eu vou escolher. Então, aqui eu tenho P como sendo a proporção de elementos da minha população com um determinado atributo, e para cada elemento dessa população, eu vou tirar esse elemento lá na amostra, então eu vou verificar um elemento XI lá na minha amostra, e vou verificar se esse cara tem ou não o atributo que eu quero. 0 se ele não tem o atributo que eu estou querendo estudar, nesse caso que eu chamei de atributo A, e 1 se ele tem o atributo que eu quero estudar. E a nossa ideia da inferência é justamente a partir dessa distribuição amostral conseguir determinar quanto que é a proporção lá da minha população.
porque muitas vezes eu não tenho a informação da população, eu tenho apenas a distribuição amostral para essas possíveis amostras da minha população. Então, o processo de inferência é justamente a gente tentar saber qual é o valor desse parâmetro lá na minha população, nesse caso, o parâmetro da proporção. Quando a gente está falando de distribuição amostral da proporção, algumas coisas bem interessantes valem. A distribuição amostral da proporção é uma distribuição de probabilidades, certo? Por ser uma distribuição de probabilidades, a gente já viu que ela tem valor esperado, variância e tem desvio padrão, né? Que é a raiz quadrada da variância. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, se a gente está estudando uma distribuição amostral da proporção, essa distribuição de probabilidades tem algumas propriedades interessantes, que é o seguinte. A primeira coisa, o valor esperado dessa distribuição, então aquele valor esperado que a gente aprendeu a calcular lá quando a gente estudou distribuições de probabilidade, é exatamente igual à proporção da população. Ou seja, o valor esperado da minha distribuição de probabilidades coincide com a proporção da minha amostra. Então, eu nem preciso calcular o valor esperado, a gente vai calcular depois, mas ele coincide com o valor da minha proporção populacional. Além disso, a variância dessa proporção amostral, dessa distribuição de probabilidades, tem uma fórmula fechada. A fórmula fechada é essa aqui, P vezes 1 menos P, onde P é justamente a distribuição da proporção da população. Se eu estiver falando de uma amostragem com reposição, que é aquele caso que a gente comentou, ou então se o meu N for muito grande ou infinito, lembrando que o N é o número de indivíduos da população. Caso a sua população não seja muito grande com relação ao tamanho da sua amostra, a gente tem uma fórmula um pouquinho diferente para a nossa variância. Na verdade, a gente inclui um termo corretivo, e esse termo vai ser justamente o termo que vai compensar pelo fato da gente estar fazendo ou uma amostragem sem reposição, ou então o nosso N não é muito grande com relação à amostra. Isso pode ser verificado se N for menor do que 20 vezes o Nzinho, ou seja, se a razão entre o número de elementos da população e o número de elementos da amostra for menor do que 20, significa que você pegou ou a sua população não é tão grande assim, e você pegou uma amostra razoável dela, ou você pegou uma amostra muito grande de uma população que pode ser muito grande, né? Desde que essa relação seja válida. Então, a gente tem fórmulas fechadas para calcular tanto o valor esperado quanto variância, e a gente vai usar essa fórmula e vai fazer na mão, e vai verificar que esses dois valores coincidem, certo? Então, a gente pode usar a fórmula diretamente lá na nossa distribuição de probabilidades. Além disso, a propriedade mais importante dessa distribuição de probabilidades, que é a distribuição amostral da proporção, é que se o tamanho da nossa amostra for razoavelmente grande, a gente vai falar sobre esse razoavelmente grande um pouquinho depois, então a distribuição amostral da proporção pode ser aproximada por uma distribuição normal. O que significa isso? Significa que na hora que eu for construir a minha distribuição de probabilidades, né? Eu vou colocar aqui do ladinho assim para ilustrar. Na hora que eu vou construir a minha distribuição de probabilidades para cada uma das proporções e a probabilidade de cada uma dessas proporções saírem, para cada valor de proporção que eu tenho aqui na minha tabela, as probabilidades de cada um desses valores, né, são dadas por uma distribuição normal com uma determinada média, e com um determinado desvio padrão, uma determinada variância. Então, a gente viu que a distribuição normal é uma forma da gente ter cada uma dessas probabilidades. Então, por exemplo, que quando a proporção for 0,5, 0,9, 0,95, eu tenho uma fórmula para calcular através da distribuição normal, eu tenho uma fórmula para determinar essas probabilidades. Então, aqui a gente tem que, não é necessário, se a gente está falando de uma amostra grande, não é necessário fazer essa distribuição de probabilidades, construir essa tabela. Por quê?
porque ela vai se comportar como sendo uma tabela de distribuição normal, aquela tabela que a gente já viu e trabalhou anteriormente, certo? Então essa é uma propriedade muito válida, é o fato da gente poder aproximar essa nossa tabela de distribuição amostral da proporção por uma tabela de distribuição de probabilidades dentro de um modelo de probabilidade normal, que a gente tem uma fórmula fechada, a gente faz a reparametrização, acha o valor de z equivalente, vai lá na tabela e verifica qual é a probabilidade para aquele valor de z equivalente, certo? Vou fazer um exemplo daqui a pouquinho para a gente. Se o nosso n for pequeno, a distribuição exata ela vai ser ou binomial, esse exemplo que a gente acabou de resolver era uma distribuição binomial, ou então vai ser uma distribuição hipergeométrica, que foi uma distribuição que a gente não comentou, mas é uma distribuição que acontece quando a gente tem uma amostragem sem reposição, e a binomial é quando a gente tem uma amostragem com reposição. Então, essa propriedade C é uma propriedade que diz o seguinte, olha, quando você está trabalhando na prática com amostras grandes, a gente não constrói todas as amostras e calcula todas as probabilidades. A gente usa a nossa distribuição de probabilidades da proporção como sendo uma distribuição normal, e aí eu já tenho os valores de todas essas probabilidades dadas lá pelo cálculo da probabilidade normal, da distribuição normal. Então, voltando ao nosso exemplo, né, que a gente já fez a nossa tabela de proporção, que era essa tabela aí, aqui está o calculado cada uma das probabilidades, certo? Mas a gente já fez anteriormente, então 9 sobre 16, 6 sobre 16 e 1. Por ser uma distribuição de probabilidades total dessa tabela é 1, e ele pede então para a gente calcular o valor esperado e a variância para essa distribuição que está aí. A gente vai fazer na mão e depois a gente vai ver que vale aquele mesmo resultado que eu enunciei ali na propriedade A e B. Então, tem uma tabela de distribuições de probabilidade, eu já sei que o valor esperado para essa tabela, então a gente vai representar dessa forma, né, o valor esperado para a distribuição, vai ser justamente o somatório de cada uma dessas proporções vezes a probabilidade dessa proporção acontecer. Então, aqui, se a gente fizer o somatório, a gente vai ter 0 vezes a primeira proporção era 9 sobre 16, mais 1 meio de 6 sobre 16, que era o segundo valor da nossa tabela, mais 1 vezes 1 sobre 16. Então, se você fizer a conta, a gente vai ter aqui, acho que vai dar para simplificar, né? Vai cortar, vai ficar 3 sobre 16, mais 1 sobre 16, simplificando o 6 e o 2. 3 mais 1, 4, 4 em cima, 16 embaixo, vai dar 4 sobre 16, que é a mesma coisa que 1 quarto. Então, olha só, o valor esperado para a nossa distribuição de probabilidades ficou igual a 1 quarto, que é, de fato, o valor do nosso P. Lembra que o nosso P era aquela proporção dessa população aqui, ó? E que aqui a gente tem um indivíduo defeituoso, um indivíduo fora dos padrões, para 4 indivíduos no total. Então, tá aí. Essa é a propriedade A, né, que eu enunciei ali. Então, o valor esperado é coincidência? Não. Sempre vai ser igual à proporção populacional. O valor esperado dessa distribuição de probabilidades é igual à proporção populacional, que faz sentido, né? Eu espero ter, numa tabela que tenha aí as proporções das amostras, algo que seja um valor da proporção da minha população. Então, o valor esperado pode ser entendido dessa forma. Agora, aqui, se a gente repetir, então, para calcular o valor da variância, então a gente já sabe que a variância é dada pelo seguinte, né? Então, a gente tem uma fórmula, quando a gente tem uma distribuição de probabilidades, a gente tem uma fórmula para variância, certo? Quem é a fórmula da nossa variância? Então, a gente pode olhar lá naqueles materiais que a gente usou. A fórmula para variância era assim, e de x² menos a média ao quadrado. A média, nesse caso, é justamente o valor esperado. Só que aqui a gente não tem o x², né? A gente tem o p ao quadrado. Então, essa é a nossa variável de interesse. Então, aqui ficaria da seguinte forma. Mais uma vez, então, o valor esperado com p ao quadrado, portanto, isso é 0 ao quadrado vezes
9 sobre 16. Para quem não entendeu, esse cara era o 9 sobre 16, esse era o 6 sobre 16 e esse era o 1 sobre 16, certo? Que tá no slide anterior. Então, 0 ao quadrado mais, opa, tô escrevendo em branco, mais 1/2, então 1/2 ao quadrado vezes a proporção vezes a probabilidade associada a ele, mais 1 ao quadrado vezes a probabilidade associada a ele. Então, a gente sabe que o cálculo desse e quadrado é o valor das nossas variáveis ao quadrado vezes cada uma das suas probabilidades, menos a minha média ao quadrado. Então, se eu fizer esse cálculo, eu vou ter aqui, então eu vou parar aqui e fazer a conta. 3 sobre 32, se eu não errei a conta, certo? Então, esse é o valor da nossa variância. Ok, se eu quisesse calcular o desvio padrão para essa proporção, eu tiraria a raiz quadrada, isso aqui ficaria a raiz quadrada de 3 sobre 32, que é aproximadamente, vamos ver, 0,36. Deixa eu ver se eu fiz certo, 3 sobre 32, isso aí, certo? Só que, lembra que eu apresentei uma fórmula fechada para o cálculo da variância numa distribuição amostral da proporção? Tá aqui, ó. Então, vamos ver. A gente está falando de uma amostragem com reposição. Então, segundo a fórmula fechada que a gente tem, a gente está nessa situação, certo? Então, vamos salvar aqui. Se a gente tivesse numa amostragem sem reposição e a população for muito grande, notem que aqui eu tenho um O, aqui eu tenho um E, então quando a população não é muito grande e eu tenho uma amostragem sem reposição, eu teria que usar aquele termo de baixo, certo? Mas eu estou falando de uma amostragem com reposição, então eu vou usar essa fórmula de cima, e aqui a fórmula me diz, olha, tudo bem, você calculou o valor da variância, né? Porque você já tem essa tabela, então você pode calcular. Só que existe uma fórmula fechada para isso. E aí a gente vai ver se essa fórmula faz sentido ou não. A nossa proporção populacional é justamente o valor esperado, era aquele 1/4 que a gente conhecia, então aqui a gente vai ter 1/4 que é a proporção populacional, 1 menos 1/4, dividido por quantos elementos tinham a nossa amostra? A nossa amostra era formada por 2 elementos, portanto eu vou ter 1/4 vezes aqui 3/4, divisão de frações, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32, 3 vezes 1, vezes 1, igual a 32, igual a 3, perdão. Então, é coincidência o fato dessa nossa variância ter dado a mesma coisa por essa fórmula P vezes 1 menos P sobre N? Não. Sempre que eu estiver falando de uma distribuição de probabilidades, onde eu estou modelando justamente essa proporção amostral, isso vai ser verdade sempre. Então, na sequência, a gente vai fazer mais um exemplo agora utilizando a propriedade C, ou seja, utilizando o fato de que quando eu tenho uma amostra muito grande, a minha distribuição de probabilidades pode ser interpretada como essa distribuição da proporção amostral, na verdade, se comporta como uma distribuição normal.